A apresentação está em inglês, eu vou falar em português, se não se importam. Vou falar um bocadinho mais devagar para ter a certeza que me percebem. O caminho para o Polioparque Santa Maria é o título desta comunicação. Todos nós, neste momento, sabemos onde é que está localizado o arquipélago dos Açores. Nos Açores, os Açores têm 9 ilhas distribuídas em 3 grupos, um grupo ocidental, um grupo central e um grupo oriental, formado por 2 ilhas. Só na ilha mais localizada a oriente, a ilha de Santa Maria, que é também a ilha mais antiga dos Açores, é que existem fósseis. Desde 2000 que eu estudo, eu comecei estes trabalhos em 1999, 2000, e depois, a partir de 2002, tenho montado uma série de workshops internacionais. A edição deste ano é já a 17ª. A Esther Gonzalez, que já falou hoje de manhã, já participou nestas investigações. Há mais investigadores espanhóis e também das Canárias que já cá vieram, alunos de doutoramento da Esther, por exemplo, e o Francisco Talavera, obviamente, foi a primeira pessoa que eu conheci, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci logo em 1998 e que começou também, fez um trabalho muito interessante na Ilha de Santa Maria. Estas são algumas das jazidas que existem na Ilha de Santa Maria. Elas existem fósseis não só no interior da ilha, mas também ao longo do seu litoral. A grande maioria das jazidas conhecidas são localizadas realmente ao longo do litoral. A verde mais claro, vocês têm aqui as jazidas pliocénicas, as jazidas mais antigas, que têm entre os 4,8 milhões de anos, e depois há aqui jazidas do último estádio interglacial, que são estas aqui colocadas a vermelho, e é fácil de perceber que, dada a localização destas jazidas, a grande maioria dos sítios são de difícil acesso por terra, e, nesse sentido, desde o início destes trabalhos de investigação, optámos por nos deslocarmos de barco. Dá-me sempre uns trabalhos, os trabalhos de campo são sempre muito interessantes, são sempre muito giros. Vemos muitas das vezes golfinhos, tartarugas, outras baleias, e já vemos uma série de vida marinha. O barco requer alguma perícia, como veem, há necessidade de saltar em terra, depois é passado a borda, vamos primeiro passando as mochilas e só depois é que as pessoas saltam em terra. Este tipo de trabalhos requer também um skipper muito bom, porque não é usual fazer isto, encostar o barco à terra. Este é um dia bom, o mar aqui estava flat, estava chão, como a gente diz em português, e não é todos os dias que o mar está assim. Nos Açores o mar normalmente está bem mais mexido do que naquelas fotografias. Há sempre necessidade de fazer algum alpinismo e estes são os pontos que eu vos vou falar. A abordagem que foi seguida para estudar as jazidas na Ilha de Santa Maria foi uma abordagem multidisciplinar. Muito cedo me apercebi que necessitava de ter apoio de colegas com uma componente muito profunda da área da geologia. A componente biológica, essa aí eu estou bastante mais à vontade. A parte de paleontologia, fui forçado a migrar de biologia marinha para paleontologia. E fiz o meu doutoramento nesta área que já considero ser multidisciplinar. No que diz respeito aos processos geológicos e aos paleontológicos, são estes dois os únicos pontos que eu vou falar um pouco nesta comunicação. Isto implicou conhecer de forma aprofundada os processos geológicos que deram origem à própria ilha e também a sua história geológica. A Ilha de Santa Maria, a parte mais antiga, tem cerca de 6 milhões de anos. As rochas mais antigas que se conhecem fazem parte desta pequena mancha verde que está aqui, localizada nesta extremidade da ilha, tem cerca de 6 milhões de anos, e depois a ilha tem uma origem anterior, como é óbvio, formou-se como um monte submarino, surgiu entre os 6 e os 5,8 milhões de anos, teve atividade vulcânica até aos entre os 5,8 e os 5,3 milhões de anos, e depois, entre os 5,3 e os 4,1 milhões de anos, a Ilha de Santa Maria desapareceu. A primeira ilha de Santa Maria desapareceu por ação erosiva do mar e por falta de atividade vulcânica, portanto não houve produção de novas rochas que pudessem aflorar à superfície. É possível que nesta altura, entre os 5,3 e os 4,1 milhões de anos, estamos a falar de um intervalo de cerca de 1,2 milhões de anos, que existissem alguns ilhéus à superfície. Mas como qualquer um de nós, na área da biologia, facilmente imagina,
é totalmente distinto considerarmos para idade, quando estamos a fazer, por exemplo, as árvores filogenéticas e queremos utilizar uma datação, se trabalharmos em terra, se estivermos a trabalhar com organismos terrestres, não podemos utilizar a datação mais antiga da primeira ilha, porque esta primeira ilha desapareceu. Podemos utilizar, sim, a datação da primeira ilha para os organismos marinhos, para os organismos terrestres, não. Para os organismos terrestres, a idade que deve ser utilizada é a idade dos 4,1, alguns entre os 4,1 e os 3,5 milhões de anos, que foi quando a segunda ilha se formou. E quando esta segunda ilha se formou, ela formou-se de forma descentrada. É por isso que estes estratos que aqui estão, neste momento, estão ligeiramente inclinados para leste, precisamente devido a toda esta massa que foi colocada sobre o edifício insular. E não há atividade vulcânica em Santa Maria já há alguns milhões de anos, embora muito recentemente tenhamos tido evidências de que há cerca de 70 ou 80 mil anos atrás houve formação de um pequeno monte submarino localizado a norte da ilha de Santa Maria. Este é o aspecto mais relevante desta história. Quando Santa Maria se formou, há cerca de 6 milhões de anos atrás, esta é a primeira datação, as esquadas, todas estas lavas são lavas submarinas, há uma pequena esquada que é terrestre, portanto há evidências de que esta primeira ilha teria cerca de 6 milhões de anos, mas a ilha de Santa Maria entrou num processo de subsidência que se prolongou até cerca dos 3,5 milhões de anos, a uma taxa inicial de 100 metros por cada milhão de anos. A partir dos 3,5 milhões de anos, por inclusão destes lacólitos que aqui estão, e que vocês veem por baixo do edifício vulcânico, estes lacólitos fizeram com que o edifício vulcânico inteiro iniciasse uma subida relativamente aos fundos oceânicos que cercam a ilha de Santa Maria, e esta taxa de uplift, esta taxa de soerguimento da própria ilha, tem um valor que nós estimamos inicialmente à volta dos 60 metros por cada milhão de anos. Portanto, Santa Maria subiu, os registros que nós temos, subiu pelo menos 230 metros relativamente aos fundos oceânicos que a cercam. E trabalhos mais recentes que realizámos à volta da ilha de Santa Maria permitiram detectar não só terraços de abrasão localizados em terra, veem aqui uma série desses terraços, mas também terraços de abrasão marinha localizados à volta da própria ilha. Isto envolveu um estudo aprofundado, liderado pela equipa do Rui Quartal. O Ricci é um aluno de doutoramento dele, um aluno italiano que publicou este trabalho, e chegámos à conclusão, através de sonares, através de boomer, que a taxa de soerguimento da ilha, que nós pensávamos que tinha um valor médio de 60 metros por milhão de anos, entre os 3,5 e os cerca de 2,15 milhões de anos, tinha uma taxa muito próxima da estimada anteriormente, 59 metros por milhão de anos, mas a partir daí diminuiu para cerca de 42 metros por cada milhão de anos. Isto significa também, e agora isto é um esquema completo com a ilha, onde se podem ver todos os terraços terrestres de abrasão marinha que aqui estão marcados, mas também os terraços de abrasão marinha que estão localizados na plataforma insular que cerca esta ilha, a ilha mais antiga dos Açores. E verificamos algo muito interessante. Estes são os terraços que cercam a ilha e que estão localizados em altitudes em terra, são estes que aqui estão, e estes são os terraços submarinos que estão à volta da ilha. E o que é interessante aqui verificar é que estes terraços são poligenéticos, ou seja, foram formados quer durante alturas em que o nível das águas do mar estava elevado, como é este exemplo aqui, por exemplo, mas também em alturas em que o nível das águas do mar estava mais baixo. E isto significa que foram formados quer durante interglaciais, quer durante épocas glaciais. E isto responde a um dos enigmas que nós tínhamos em Santa Maria, e que era o terraço correspondente ao último episódio do interglacial, o Michinque, de que a Esther há pouco falou também e mostrou exemplos das Canárias, que este terraço que aqui está e os fósseis correspondentes a esta idade, que anda à volta dos 120, 130 mil anos, foram formados, estes depósitos fossilíferos realmente têm esta idade, mas todos os anteriores que aqui estão, e que certamente também tinham fósseis associados, desapareceram porque, por ação da erosão marinha de todos os episódios subsequentes, eles desapareceram. Portanto,
Estes fósseis que aqui estão, provavelmente foram erudidos quando estes fósseis aqui se depositaram. Nós já fizemos datações, não encontramos fenómenos de reworking, portanto não há mistura de idades dos fósseis. Até agora não encontramos nunca fósseis do Mise-11, infelizmente, seria muito interessante, mas não temos dados sim de fósseis do último estado interglacial. E esta é a explicação. Não há fósseis porque estes fósseis que aqui estão foram destruídos por estas subidas e descidas do nível das águas, estes fósseis que aqui estão foram destruídos por esta subida do nível das águas e assim sucessivamente. Relativamente à paleontologia, à área da paleontologia, temos publicado muitos artigos onde descrevemos em pormenor cada uma das jazidas fossilíferas de Santa Maria. Temos este trabalho feito quer com os fósseis atuais, quer com a perspectiva também, que é muito relevante, dos icnofósseis. Todas as jazidas têm os seus cortes estratigráficos bem detalhados e tudo isto com uma análise aprofundada do ponto de vista quer da sistemática, quer da ecologia, permitiu-nos inferir, por exemplo, modelos deposicionais. Porque é que em determinadas jazidas, qual é a história geológica que deu origem a estas jazidas, quais são as histórias que estão por trás, e estas são as histórias interessantes para qualquer leigo que connosco visita jazidas e que ouça das nossas bocas a história de como aquela jazida se formou. Esta é a parte relevante, esta é a parte interessante que eu ontem falei e que disse que aqui sim o papel da comunicação social é extremamente importante. Estas histórias são aquelas que são muito relevantes, muito interessantes e que despertam sempre a atenção por parte do público em geral, para além do público académico. Vou-vos deixar ficar aqui só algumas imagens de alguns dos fósseis. Estes são fósseis pliocénicos, encontrados em determinadas jazidas da Ilha de Santa Maria. Esta é a fauna mais atual. São muito semelhantes à fauna atual, mas há espécies que, entretanto, já desapareceram. O Myoforceps aristatus, por exemplo, que agora chama-se Leosolenus aristatus, já desapareceu localmente. Isto é um bivalve que perfura algas. Tínhamos algas em Santa Maria. Este é um exemplo dessas algas. Todos estes buraquinhos que aqui estão, todas estas perfurações foram feitas por este bivalve e, como hoje em dia estas algas são algas termófilas e não existem hoje em dia nos Açores, não há habitat disponível para este bivalve existir aqui nos Açores. Portanto, hoje em dia, embora tenha estado no último estádio interglacial, este bivalve, o Leosolenus aristatus, ou Myoforceps aristatus, como quiserem, não está presente nas águas dos Açores. Todas estas espécies que estão aqui são espécies termofílicas, são espécies típicas de águas tropicais. A grande maioria delas, nomeadamente todos estes conos que aqui estão, são espécies que existem em Cabo Verde, não existem nos Açores. Existe uma espécie de conos na Madeira e existe uma ou duas, salvo erro, nas Canárias. Estou agora a falar de memória, mas tenho estes dados concretos. Estas espécies típicas de águas quentes sofreram uma migração para norte, tão bem documentada pelos estudos de canarinhos, por exemplo, do Juan Meco, onde ele demonstrou a subida em latitude de espécies tropicais provenientes, quase todas elas de Cabo Verde, algumas também da costa africana, mas maioritariamente os meus dados indicam isso. Os nossos dados, que são muito mais detalhados neste momento, indicam-nos que há uma subida em latitude de espécies tropicais provenientes de Cabo Verde e isto está totalmente bem detalhado hoje em dia. Há aqui um grupo de bivalves que desapareceram daqui dos Açores também, mas em consequência de fenómenos diferentes. Tem a ver com quando da descida, quando entramos numa glaciação, quando o nível das águas do mar começa a descer, quando ultrapassa o bordo da plataforma insular, se olharem para a minha mão e considerarem que isto é a plataforma insular, quando chega a este ponto e atinge, o nível das águas baixa abaixo dos 80 a 100 metros, atinge o bordo da plataforma insular. E quando atinge o bordo da plataforma insular, a inclinação é muito maior. Sendo a inclinação muito maior, as areias que estão associadas e que existem à volta das ilhas, sempre que há tempestades de inverno, estas areias são retiradas desta área e quando estamos próximo das profundidades do bordo da plataforma insular, as areias vão se perder. E isto foi um fenómeno progressivo que aconteceu sucessivamente e explica porque é que ao largo das ilhas oceânicas é muito natural que quando as águas ultrapassam o bordo da plataforma insular, tudo o que é vida animal associada às areias desaparece. E isto acontece ciclicamente. Aconteceu no Mise-11, aconteceu no Mise-5E e aconteceu mais para trás. Durante o último 1 milhão de anos este fenómeno aconteceu 7 vezes. É por isso que quando vocês
canarinhos, os madeirenses, qualquer uma das pessoas que vivem nos arquipélagos da Macaronésia, quando andamos à volta das nossas ilhas e vemos uma praia de areia, verificamos que aquilo é quase um deserto, no que diz respeito à vida associada ao substrato arenoso. Quando vamos passear no continente, verificamos que a vida associada ao substrato arenoso é muito maior, em termos de biodiversidade. E esta é uma das explicações. Houve periódicas extinções, sempre que o nível das águas do mar desceu o suficiente para ultrapassar o bordo da plataforma insular e muitas espécies desapareceram localmente, foram extirpadas, desapareceram das ilhas oceânicas. Isto é só uma nota em o número de espécies. No Pliocénico temos neste momento quase 191 espécies dadas para os Açores, 10 das são endémicas, e no Pleistocénico temos 146 espécies, 20 das quais são endémicas daqui dos Açores. Neste momento já, os dados mais recentes aumentaram um pouco este número, 18 para as Pliocénicas, 155 para o Mixiqué. Isto é um trabalho de 2018, em 3 anos aumentámos este número de espécies. Só para terem uma ideia de algumas das espécies que aqui estão, os strombos aqui está, os strombos, Persistis strombos coronatus, é esta espécie, a espécie Pliocénica, uma série de espécies de tubarões fósseis que foram encontrados na ilha de Santa Maria. Temos também trabalhos publicados onde descrevemos a fauna dos equinodermos, bem como os vários ostrácoda. No que diz respeito aos icnofósseis, isto tem sido um trabalho que tem sido liderado pelo Alfred Ullmann, numa parte inicial pela Ana Santos e pelo Eduardo Maioral, que eu penso que vocês devem conhecer, da Universidade de Huelva, em Espanha. O Alfred Ullmann é polaco, é da Universidade de Jagiellonian, e tem sido ele, neste momento, que tem liderado toda a parte dos estudos relacionados com os icnofósseis da Ilha de Santa Maria. Uma coisa muito interessante são as alterações climáticas que encontramos e que são alterações climáticas profundas. Desde o Miocénico, desde o final do Miocénico até à atualidade, aqui vocês verificam a diferença que existe. Por exemplo, no final do Miocénico, início do Pliocénico, tínhamos uma única província biogeográfica que se estendia desde os trópicos até norte, incluindo aqui esta fronteira cá em cima, muito perto das atuais Ilhas Britânicas. Tudo isto estava sujeito a condições climáticas que eram em tudo similares. E estamos a falar de uma província onde o clima todo ele era tropical. Hoje sabemos perfeitamente que hoje em dia isso não é assim, basta olhar para o que sucede aqui hoje. No Pliocénico já havia algumas diferenças, hoje em dia são muito mais acentuadas. Isto são alterações climáticas decorrentes dos fenómenos que todos nós conhecemos e que têm explicação aqui neste ponto que eu vos vou mostrar, onde foi feito um estudo para verificarmos se a Macaronésia poderia ou não ser encarada como sendo uma província biogeográfica marinha, de per si. Isto não acontece hoje em dia porque, se vocês verificarem, vemos que os vários agrupamentos com vários tipos diferentes de animais, com capacidades diferentes também de dispersão, fazem com que haja agrupamentos que são diferentes. Vou só falar de alguns, por exemplo, nos gastrópoda, os Açores estão separados e o agrupamento principal é Madeira, Selvagens e Canárias. Na minha opinião, aqui em cima nos equinodermos, Madeira e Canárias também estão agrupados, tal como aqui nos Braquiura, e portanto, na minha opinião, o core em termos biogeográficos é constituído pela Madeira, Selvagens e Canárias, a que se ligam posteriormente os Açores, tal como aqui está tão bem demonstrado no exemplo dos peixes costeiros, e Cabo Verde está separado das restantes. Isto levou-nos neste trabalho, que foi um trabalho liderado pela minha equipa, mas em que o primeiro autor é o Rui Freitas, da Universidade de Cabo Verde. Neste trabalho, nós batizamos Madeira, Selvagens e Canárias de Webnésia, em homenagem ao Philip Barker Webb, o cientista britânico que primeiro falou no conceito de Macaronésia, que sofreu muitas alterações, como eu penso que vocês sabem. Macaronésia, do meu ponto de vista, é um conceito que faz sentido do ponto de vista político, do ponto de vista biogeográfico, marinho, não faz sentido nenhum. Webnésia, Madeira, Selvagens e Canárias, os Açores, e Cabo Verde é distinto dos restantes, a tal ponto que, no que diz respeito aos seus endemismos,
Cabo Verde deve ser uma subprovíncia biogeográfica. Voltando agora à parte do Geoparque, e agora sim vou entrar na história que tem a ver. Isto foi só um introito ou uma introdução para entendermos por que razão é que os estudos de Santa Maria levaram à criação do primeiro Paleoparque. O Geoparque, por definição, inclui geossítios com interesse e relevância do ponto de vista científico. Convém que tenha algum fenómeno que seja minimamente raro e tem valor educativo. Para além disso, como objetivos principais, tem a conservação geológica, a educação e um desenvolvimento que se pretende que seja sustentável do ponto de vista económico. A proposta do Geoparque Açores foi sustentada por uma equipa multidisciplinar de geólogos e de outras entidades e de outras áreas do saber também, em que eles avaliaram 121 geossítios, dos quais selecionaram 57 como prioritários. Destes 57, com uma metodologia que eles utilizaram, chegaram à conclusão de que nos Açores havia 2 geossítios de relevância internacional. Em 2013 foi criado este Geoparque Açores. Ele provocou uma nova definição do anterior conceito de geoparque, que era um território contíguo, e que, tal como eu disse ontem, até na intervenção que fiz, o Geoparque dos Açores inclui não só as ilhas, mas também os fundos oceânicos que unem estas ilhas. E nisso foi original. E o slogan é 9 ilhas, um geoparque, precisamente para chamar a atenção para este ponto. Em 2015, a Rede Europeia de Geoparques originou, através do apoio da Unesco, os Geoparques Globais da Unesco, sob a égide ou a influência da International Geosciences and Geoparks Program da própria Unesco, e neste momento existem 169 geoparques pertencentes e reconhecidos como tal pela Unesco em 44 países a nível mundial. O Paleoparque Santa Maria tem esta história. Em 2010 eu conheci o Geir Lips, que era o promotor na Associação Internacional de Paleontologia da iniciativa Paleoparques. Entre 2012 e 2014, o Governo Regional começou a interessar-se pelos trabalhos que estávamos a fazer em Santa Maria e contratou-nos para criar aquilo que foi chamada a Rota dos Fósseis. Sem imaginação nenhuma, eu sei perfeitamente, mas foi chamada a Rota dos Fósseis. Tem 4 trilhos terrestres, que são visitas guiadas por guias credenciados e formados por nós às jazidas fósseis de Santa Maria, e tem algo que na altura foi inovador a nível de todo o Atlântico. Conseguimos classificar um percurso com desembarque, às vezes radical, em determinados sítios à volta da ilha de Santa Maria, porque não há portos, não há pontões, não há sítios de apoio, as pessoas têm de saltar em terra, e saltar mesmo, literalmente. Conseguimos classificar este trilho marinho, este percurso marítimo à volta da ilha, como sendo o primeiro trilho homologado e aceito como tal, do ponto de vista legislativo e legal, pelo Governo Regional dos Açores. Foi a primeira vez que isto foi feito a nível do Atlântico. Em 2016, criámos um museu em Santa Maria, a que chamámos a Casa dos Fósseis, onde temos uma série de conteúdos, para além da coleção fóssil, tem também muitos dados que explicam as jazidas e a formação das jazidas fósseis da ilha de Santa Maria. E, finalmente, em 2018, escrevemos uma proposta de decreto legislativo regional que criou legalmente o conceito de Paleoparque. E este Paleoparque Santa Maria teve o apoio institucional, quer da Associação Internacional de Paleontologia, quer do Governo Regional dos Açores. E aqui vocês veem os vários trilhos que estão formados. Estes são os trilhos terrestres, que estão aqui marcados a vermelho, e este é o percurso marítimo com desembarque nos pontos que aqui estão. Todos estes locais assinalados são sítios ou em que o barco para e fica fora da ilha e a explicação é dada, ou são sítios onde realmente há desembarque. Há desembarque aqui, pode haver desembarque aqui também, dependendo das condições do mar, obviamente. Isto é um trilho que leva um dia inteiro, é uma volta inteira à volta da ilha de Santa Maria. Este percurso leva um dia inteiro. São 8 horas e é único em todo o Atlântico. É isto que o torna interessante. Estas rotas estão neste momento a ser muito dinamizadas pelas empresas marítimo-turísticas de Santa Maria. Existe sempre um briefing antes da saída. Todas as explicações são dadas, as condições de segurança, de que forma é que é feito o desembarque,
toda esta informação é passada. Depois, nas jazidas, temos uma série de auxiliares. Neste momento já estamos a trabalhar em audioguias e estamos também a trabalhar em modelos de realidade virtual, em que basta colocar os óculos e a pessoa dentro do barco ou em terra, não pode mexer-se, mas dentro do barco ou em terra, vai assistir a uma história que conta de que maneira é que aquele lugar, aquela jazida se formou. A parte do marketing é extremamente importante. Eu chamo realmente a vossa atenção para isto. Vocês têm aí, na Universidade de La Laguna, pelo que eu assisti ontem, em termos de comunicações, um departamento de comunicação social muito forte, e nesse sentido, a associação entre essas pessoas que estão mais viradas para a componente da comunicação social, para os mídia, para os jornais, para a televisão, seria alguém que, se eu estivesse nas Canárias, convidaria alguém desse departamento e uma equipa de reportagem para acompanhar-me sempre que fizesse trabalhos de campo. Vai-se criando uma série de artigos que são publicados em jornais nacionais ou jornais regionais. Tenho investido muito também na produção e na escrita de livros para o público em geral. Isto são livros que têm 200 páginas, 150 páginas, muito ilustrados, com muitas fotografias, e onde se conta, este primeiro, por exemplo, ocorreu em 2009, e neste aqui eu conto a história do que aconteceu numa das expedições que fizemos a Santa Maria. Está sob a forma de pergunta-resposta, e é quase como se vocês estivessem a assistir a um diário de uma campanha. E torna-se interessante por esse aspecto, porque tudo é explicado sob a forma de diálogos feitos em pergunta de alguém, resposta do investigador. Isto são os vários programas de televisão, já saíram muitos programas de televisão sobre a Ilha de Santa Maria, feitos por nós ou por equipas que convidamos. Isto é a Casa dos Fósseis, que também fica na área principal, na rua principal de Vila do Porto. Tem vários módulos expositivos, e esta é a avaliação dos geossítios, só para vocês chamar a atenção para este ponto. A Ponta do Castelo e a Pedra que Pica foram classificadas através precisamente da metodologia utilizada pela equipa do Geoparque. Portanto, a metodologia foi em tudo exatamente a mesma, e nós encontramos nas jazidas fósseis de Santa Maria 2 delas com relevância internacional. Eu recordo que o Geoparque Açores tem 2 jazidas de relevância internacional. A análise que fizemos às jazidas fósseis de Santa Maria permitiu-nos encontrar também 2 delas com relevância internacional. Isto significa que, eu não sei, isto é uma pergunta que eu deixo ficar desde já às pessoas que me estão a ouvir, se nas Canárias, eu imagino que um trabalho similar já tenha sido feito. Era interessante, eu gostaria de saber isso, porque não conheço se isto já está publicado, um trabalho da vossa parte. Qual é o número de jazidas que vocês têm nas Canárias e que têm relevância internacional? Este será o mote principal para que uma ilha onde isto aconteça, a própria ilha possa ser um paleoparque. E agora a opção é vossa. Pode ser a ilha inteira a ser designada como paleoparque, ou pode ser só uma secção particular da ilha a ser designada como paleoparque. É uma escolha que tem de ser feita por vós. Nós preferimos proteger a ilha toda. E toda a ilha de Santa Maria é um paleoparque. Isto é o Gir Lips, estava a ser entrevistado numa das jazidas, e isto foi publicado num dos documentários de televisão, e a forma harmoniosa que nós encontramos para incluir o paleoparque e o gerir foi incluí-lo sobre o grande chapéu que é o Geoparque Açores. E então, há uma comunicação muito grande entre a equipa que formou o paleoparque e a equipa do Geoparque Açores. E a comunicação funciona nos 2 sentidos. Portanto, não há nada que impeça a criação de um paleoparque, e que este paleoparque, tendo independência relativamente ao Geoparque, possa estar incluído dentro do Geoparque. Eu nas Canárias também digo mais uma vez, eu não sei se nas Canárias o Geoparque inclui as ilhas todas ou se inclui só uma ilha ou mais do que uma ilha, não faço ideia. É uma pergunta também que eu gostaria de ver respondida na fase subsequente, quando eventualmente me fizerem perguntas. Porquê é que o paleoparque é tão interessante? Alguns dos aspectos mais interessantes são estes. Por um lado, tem geossítios, tem jazidas de relevância internacional. Por outro lado, e isto é muito giro,
tem restos ósseos de cetáceos. E porquê é que tem estes restos ósseos de cetáceos? Porque os Açores ficam numa zona de migração de baleias que já vem desde há milhões de anos atrás. E lembram-se da história geológica que eu vos mostrei da Ilha de Santa Maria? A primeira ilha de Santa Maria, houve uma altura em que desapareceu e deu origem a um monte submarino de grande dimensão, cortado pela abrasão marinha no topo. É aquilo que os franceses denominaram de guillot. Este guillot durou durante um período de tempo bastante alargado, estamos a falar de mais de 1 milhão de anos, a formação deste monte submarino, e é absolutamente usual e normal que nesta área do Atlântico haja tempestades. O que aconteceu foi que algumas destas baleias, destes cetáceos em rotas de migração, aqui a passar nas imediações dos Açores, terão passado por cima deste monte submarino e alguns deles morreram. Os seus ossos e as suas carcaças depositaram-se nos fundos do oceano, no topo deste monte submarino, acabaram por ficar recobertos por sedimentos e os ossos, alguns deles, fossilizaram. E é por isso que em Santa Maria é a única ilha que eu conheço em todo o mundo. Em todo o mundo, hoje em dia, existem 20 mil ilhas, grosso modo, mais ou menos. Destas 20 mil ilhas, só é conhecido, do ponto de vista científico, daquilo que está publicado, só são conhecidos ossos de cetáceos fossilizados em 5 ilhas. E na grande maioria, nas 4 ilhas que eu estou agora a falar, tirando Santa Maria, nas outras 4 ilhas só são conhecidos ossos por um exemplar. Pode ser um dente, pode ser um resto de uma vértebra, mais nada. Em Santa Maria, não. Em Santa Maria há ossos de cetáceos em pelo menos 5 jazidas. E estes ossos de cetáceos incluem não só dentes, mas também muitas vértebras fossilizadas. E é isto que torna a Ilha de Santa Maria tão única, mesmo a nível mundial. Portanto, isto é um fenómeno extremamente raro, está documentado na Ilha de Santa Maria. Este é o decreto legislativo regional. Eu escrevi a grande maioria deste decreto, depois, obviamente, foi revisto por pessoas especialistas na área, mas foi criado o Paleoparque Santa Maria, e este Paleoparque Santa Maria é algo que vocês nas Canárias deveriam também fazer. O Cabildo de Tenerife deveria criar um decreto legislativo regional, ou algo semelhante àquilo que aqui nos Açores nós chamamos de decreto legislativo regional, e proteger a área que vocês pretendem proteger, seja a ilha toda, seja somente uma pequena parte da ilha. Mais uma vez, reforço, a opção é vossa. Este é um dos últimos livros que escrevi acerca do Paleoparque Santa Maria e, por último, temos aqui as notícias acerca do Paleoparque. Esta foi a notícia que se passou na televisão nacional, quando, pela primeira vez a nível mundial, protegemos uma ilha toda, e esta ilha foi a Ilha de Santa Maria, com a designação de Paleoparque. E é só, agradeço a vossa atenção e fico disponível para quaisquer questões que vocês queiram colocar. Muito obrigado.